Olá, começa agora mais um Unesp em Pauta aqui na TV Unesp. Nesta temporada nós conversamos sobre ciências farmacêuticas em parceria com o programa Universidade Aberta da TV Uniara de Araraquara. Nossos convidados participaram do 4º Congresso Farmacêutico da Unesp. Nosso convidado de hoje é o professor Paulo Rodrigues Santos, da Universidade de Coimbra, de Portugal. Nossa conversa é sobre o tratamento de câncer e a área de imunologia. Professor Paulo, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Prazer também. Professor, o senhor é especialista na área de imunologia, de oncologia. Em que medida a bioquímica, essa área da imunologia, trabalha em prol do tratamento de câncer? Bem, hoje em dia há muitas estratégias que estão a ser desenvolvidas para resolver o maior número de situações de câncer que podemos. Algumas têm mais sucesso que outras. Em muitas situações, o sistema imunológico está envolvido diretamente no problema ou pode ajudar na solução, na terapêutica. E nós hoje o que estudamos é até que medida o sistema imunológico é afetado numa situação de câncer, o que é que o sistema imunológico, as defesas imunológicas de um paciente sofrem com o desenvolvimento de um câncer e depois, numa perspectiva mais de aplicação, até que medida é que nós podemos usar armas, células, moléculas do sistema imunológico do próprio paciente ou, em alternativa, de dadores saudáveis ou de outras fontes, para que o sistema imunológico possa contribuir para aquilo que nós consideramos ser, provavelmente, a melhor estratégia de sucesso. E para nós, e para muitos investigadores, muitos pesquisadores, a estratégia de sucesso passa por combinar diferentes metodologias. E nessa combinação, pensamos que existe um lugar para a imunologia, existe um lugar para tentar, por exemplo, uma terapia celular, ou seja, selecionar, cultivar em laboratório, se possível, células do sistema imune, quer do paciente, quer de dadores saudáveis, armá-las com aquilo que depois resultará na eliminação do câncer. E nós, neste momento, estamos a apostar essencialmente em células da imunidade inata, ou seja, células que não têm uma preparação tão específica, não são tão dirigidas para um determinado alvo e são células que têm características agressivas. Por exemplo, eu dedico-me mais, e a nossa equipa em Coimbra, do Instituto de Imunologia da Faculdade de Medicina, tem neste momento um esforço grande de pesquisa nas células natural killer. Como o próprio nome indica, estas células estão preparadas para matar. E nós queremos saber mais, primeiro, sobre estas células e depois tentar selecionar células natural killer e outras células de imunidade inata, mas essencialmente as células natural killer, para eliminarem células cancerígenas. Para a gente exemplificar um pouco, professor, dessa ação da área de bioquímica, da imunologia no combate ao câncer, vocês, dentro da Universidade de Coimbra, desenvolveram um trabalho para combater a leucemia. Eu gostaria que o senhor exemplificasse. Nós temos vindo em colaboração. Coimbra tem um hospital universitário de referência mundial. E isso é um privilégio para quem pesquisa, para quem aprende, ter um centro hospitalar universitário de Coimbra que tem muitas especialidades, que tem especialidades em que está na linha da frente, serve uma população que na região centro de Portugal contém 2 milhões de habitantes, não é muito face a outros números, mas para nós é. E inclusive, em algumas áreas da medicina, recebe doentes de todo o país. Algumas dessas equipas estão na linha da frente do que é o melhor tratamento do câncer. Nós colaboramos há muitos anos com uma equipa do Dr. Paulo Freitas Tavares, que segue especificamente pacientes com leucemia mieloide crónica. E o acompanhar esses doentes é fazer o diagnóstico, monitorizar a terapêutica, e a terapêutica nesta área, na leucemia mieloide crónica, teve um salto muito grande no final da década de 90, do século passado. Um inibidor de tirosina cinase, uma molécula especial, conseguiu efeitos notáveis no tratamento da doença. O que nós fazemos também, e pelo facto de acompanharmos esses doentes, é pesquisa no sentido de tentarmos saber
como é que esses pacientes respondem à terapia e, se é possível, na nossa área, nós somos especialistas em imunologia, como é que a imunologia pode fazer parte de uma solução melhor. O sucesso na leucemia mieloide crónica é muito superior a qualquer tipo de câncer. Face a este sucesso, o nosso grau de exigência já está focado numa percentagem de cerca de 5 a 10% de pacientes que não têm solução terapêutica com essas drogas, com o imatinib, com o inibidor de tirosina sinase. Mesmo assim, acreditamos que para esses pacientes que não têm uma solução alternativa, e muitos deles não estão curados, fazem uma terapia no sentido de manter um equilíbrio que não erradica, que não elimina as células cancerígenas, o que nós pretendemos, num futuro a médio prazo, é combinar a terapêutica imunológica, a terapêutica celular, com a droga que está a ser feita, ou as drogas, a família de drogas, já vai muitas gerações de melhoramentos dessas drogas, tentar melhorar isso e tentar, no fundo, uma estratégia combinada. Usar essas células para fazer isso. Para fazer medicamentos? Sim, para fazer uma solução combinada, utilizar células e utilizar a droga alternadamente ou em simultâneo para erradicar, acho que é o desafio seguinte, é fazer com que estes pacientes que são obrigados a tomar a droga abandonem o tratamento e façam uma vida perfeitamente normal. Uma vida sadia antes de, como se não tivesse tido a doença. Depois, estamos também a estudar, aplicando a mesma estratégia, estamos a estudar outros tipos de câncer, que esses sim têm resultados francamente maus. O câncer do pâncreas é um desafio muito grande, não existe neste momento uma solução boa para o câncer do pâncreas. O melhor que podemos fazer é um diagnóstico precoce e tentar ter uma medicina paliativa que no fundo ajude esses pacientes. Há outros tipos de câncer que merecem a nossa atenção, por exemplo, o câncer coloretal. Estamos a iniciar neste momento, ou a reiniciar a pesquisa nessa área, e sempre com essa ideia de não existe uma bala mágica. A farmácia, vários desenvolvimentos internacionais de colaboração até desenvolveram moléculas fantásticas, mas ainda não se descobriu para muitos tipos de câncer uma bala mágica. E nós acreditamos que combinar diferentes estratégias pode, de facto, melhorar os resultados significativamente. Por isso esse estudo em nível molecular, em nível Sim, celular. Sim. Né? A minha preparação referiu a bioquímica. A minha preparação como bioquímico, no fundo, é uma formação de banda larga. Nós, nas nossas equipas de pesquisa, temos bioquímicos, biólogos, farmacêuticos, médicos com experiência clínica e, portanto, hoje em dia as equipas têm uma formação de banda larga e depois especializam-se mais ou menos numa determinada área, mas são necessários todos os saberes para conseguir algo de útil. Para buscar essa cura do câncer que atinge tanta população mundial e que é fundamental para evitar o sofrimento dos pacientes. Sim. Depois este conhecimento é aditivo, ou seja, o conhecimento que é desenvolvido do sistema imunológico, neste caso, acaba por ser útil para outro tipo de patologias. Primeiro, para conhecer o sistema em si. O sistema é muito complexo, é muito robusto, resolve muitas situações no dia-a-dia. Há carência, professor, de estudo nessa área para entender o sistema imunológico humano? Como pesquisador, eu diria que há sempre carência, mas a verdade é que nunca houve tantos pesquisadores nesta área e tantos jovens interessados em pesquisar. Hoje há um interesse maior. Sim. E nós sentimos isso, os alunos dos cursos que apoiamos em Coimbra, da medicina dentária, da farmácia, da química medicinal, são alunos que se interessam pela imunologia e que nos batem à porta e pedem para partilhar o conhecimento e para experimentar no laboratório. Mas estava a dizer que essas áreas o conhecimento da área de imunologia acaba por ser útil noutras situações. Por exemplo, e o sistema imunológico foi muito conhecido a partir daí, as infecções. Temos ainda infecções graves, infecções por negligência das políticas que foram sendo tomadas, outras por dificuldade objetiva
dos agentes patogénicos, e o conhecimento da imunologia melhorou muito a situação face a muitas infecções. Ainda hoje, as notícias que estão nas primeiras páginas dos jornais apontam para graves problemas de infecção. Estamos a falar numa altura em que o ébola está a ser um problema mundial, mas outros problemas e outras situações que já não são problema foram resolvidas também, não só, mas também com conhecimento da imunologia. E o senhor acredita que a imunologia seria o futuro, pensando na área da ciência, da biomedicina, para combater essas doenças e epidemias? Eu volto a insistir, eu acredito que a solução futura é uma solução concertada, ou seja, a imunologia é tão importante. Se nós quisermos ser radicais, estas divisões são divisões académicas e às vezes facilitam a divisão das faculdades, ou das universidades, ou dos hospitais, mas o grande desafio hoje centra-se numa matéria tão simples e tão vasta como é a biologia celular. A maior parte do que fazemos hoje em dia não é tão específico de algumas células, é alargado a um conjunto enorme de células. Portanto, o conhecimento da biologia celular em sensu lato é hoje o segredo para conseguirmos perceber melhor como é que funciona o organismo humano, como funcionam as doenças, como é que evoluem, como é que se pode intervir e, portanto, são necessários vários tipos de conhecimentos para fazer isso. Nós tentamos fazer a nossa parte, ou seja, conhecermos melhor o sistema imunológico, tentarmos perceber, quer com modelos animais, de experimentação animal, quer com modelos de aplicação clínica e de estudo de pacientes, e aí nós temos uma situação privilegiada, como disse, em Coimbra, porque temos um diálogo facilitado com a clínica e com os clínicos, mas sentimos que fazemos parte de uma equipa maior. Temos outros colegas que estão dedicados a outros tópicos muito específicos. Saber como é que o metabolismo é alterado com o câncer, como é que o câncer tem implicações noutro tipo de doenças, quando é que o câncer é secundário a outras doenças. E hoje em dia, a vida moderna faz com que a exposição a fatores de risco de câncer seja enorme. Desde a alimentação, à exposição solar, a outros agressores, o risco de câncer é muito grande. Temos sistemas para resolver, para responder, para reparar isso a toda a hora. Mas esses sistemas às vezes falham. Eu gostaria de parabenizar o professor pela sua participação no programa e também por toda a atuação em prol de combater uma doença que afeta tantas pessoas e promover aí a área da imunologia para que novas pesquisas sejam desenvolvidas num futuro muito breve. Eu queria agradecer também, é um prazer estar aqui em Araraquara. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.